Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Imar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5 ou QGIS 3. Parte 3, aula 5. Bem, então nessa aula é uma continuação ali da parte introdutória que nós vimos ali um pouco sobre o que é o modelo numérico de terreno e como pode ser inclusive obtido modelos de terreno aí de forma gratuita, né? Então nessa aula a gente vai ver agora alguns produtos, né, que nós podemos obter a partir de modelos numéricos de terreno. Bem, o primeiro produto aqui é análise de perfis. Então, como é uma sequência aqui mais prática, nós só vamos apresentar os detalhes aí no QGIS e no TerraView para para a gente poder gerar esses produtos. Então, no caso do TerraView, nós temos uma interface exclusiva aqui para perfil, onde você escolhe o nome da camada ali de entrada, né? E você pode traçar, editar trajetórias direto ali na tela sobre o dado matricial para poder ter o traçado de perfil. Okay? Então você pode traçar várias trajetórias usando umas ferramentas de edição simples que tem aqui para criar essas trajetórias. Ou, se em vez de editar, você pode selecionar. E aí você escolhe qual é a camada e se é somente parte dessas camadas, objetos que estão selecionados nessa camada. Ainda se pode colocar aqui um título do gráfico e também o valor aqui no eixo Y. E aí nós temos um produto como esse, né? Você colocou o título aqui que é uma altimetria, que no X sempre é a distância ali em metros, porque é a trajetória. E aí eu coloquei aqui 3 trajetórias e está aqui os 3 gráficos com o traçado do perfil. No caso do QGIS, nós temos uma ferramenta que deve ser instalada, né? Ela não faz parte ali do módulo básico do TerraView, então nós temos um complemento para ser instalado, né? Basta digitar ali Profile no campo de busca ali dos complementos, você vai ter esse plugin disponível ali para ser instalado. E aí ele abre automaticamente aí na parte de baixo aí da tela sua. E uma diferença aqui que você pode selecionar várias camadas para fazer o traçado de perfil. Então, você pode selecionar mais do que por exemplo, modelo numérico de terreno em resoluções diferentes, por exemplo. E aí a trajetória editada aqui na tela é somente uma. Você traçou uma trajetória, ele vai mostrar o gráfico. Ou você pode usar também camadas que já têm essas trajetórias pré-definidas. E aí você pode salvar em PNG ou JPEG esse traçado de perfil aí, ver o resultado na tabela. Ok? Então, esse é o produto aí de geração de perfis. Geração de imagens. Imagem sombreada, né? Então, imagem sombreada é aquela que me permite definir um ponto de iluminação. Então, você vai definir aqui azimuth, elevação, exagero. No caso do TerraView, realmente ele cria um dado matricial de saída para guardar essa representação de relevo sombreado. E aí você tem um produto como esse aqui. E no caso do QGIS, você também cria um dado matricial, ele pode ser até temporário, mas você guarda também um dado com essa representação. Aí você tem parâmetros ali do Z, azimuth e ângulo vertical, né? E é praticamente os mesmos parâmetros que você tem ali no TerraView. O outro tipo de produto aí a ser obtido do modelo numérico de terreno é o fatiamento ou slice, né? Você cortar o terreno em camadas,
que seria criar o que a gente chama também, no caso da altimetria, você criar um mapa ipsométrico, né? Você ter o teu terreno cortado em intervalos altimétricos, né? No caso aqui dessa ferramenta de fatiamento matricial, o último passo aqui é salvar esse dado numa nova camada, num novo arquivo GeoTIFF. Então, como resultado, você vai ter uma matriz de números inteiros e uma palheta associada, onde cada pixel vai estar associado a um índice. Índice 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Depende do número de fatias que você definiu aqui. Okay? No caso do QGIS, ele faz também o fatiamento, mas ele é aplicado só no âmbito ali de um estilo, né? De uma simbologia associada à camada e que pode ser salva ali junto ao projeto. Então você aplica a simbologia aqui para a banda simples, né, falsa cor, diz que você quer aqui método discreto, intervalo igual e diz aqui o número de fatias e ele mostra para você a legenda ali com os intervalos de um mapa ipsométrico criado a partir do corte da altimetria. Outro produto também muito utilizado a partir de modelos numéricos de terreno é o mapa de declividade ou aspecto. Tá? Então é obtido a partir de um vetor gradiente aqui, né? O arco tangente, que é a primeira derivada ou a segunda derivada aqui da altimetria. Essa é uma operação local, isso é, para calcular o valor de um ponto aqui, né, de um pixel aqui da grade de saída, ele depende dos pixels vizinhos numa área de 3×3. Tá? Então, em cada ponto da imagem, ele vai olhar os vizinhos para poder fazer esse cálculo. Então, normalmente você tem essas duas opções, declividade, que é a primeira derivada, e aspecto ou exposição, ou orientações de vertente também, sendo obtida aí a partir dessas derivadas. Então, esse aqui é só um exemplo, né, de um mapa de aspecto, muito útil aí na questão da agricultura, né, para saber a questão da exposição do terreno, principalmente a iluminação solar, né, e o mapa de declividade indicando áreas mais críticas com maior ou menor inclinação do terreno ali, né. No caso do TerraView, numa única interface você tem as duas opções. Então você pode criar a grade de declividade em graus ou em percentagem, você tem as duas opções aqui. E a grade de aspecto. Então na mesma interface você tem as duas opções. Como saída você vai ter uma nova grade, então você define a resolução, né, a projeção e o nome do arquivo. E depois você aplica uma paleta de cores para aquela grade criada. E no caso do QGIS, você tem duas interfaces, uma para calcular o declive, ou declividade, que nessa daqui ela está disponível somente em graus, e a orientação, ou aspecto, ela está numa outra janela, né? Você procura ali por orientação e você vai ter também os valores de 0 a 360 graus aí para orientação de vertente. E lá no QGIS vocês podem encontrar lá em raster de análise de terreno, você tem as duas opções e outras aí que vocês podem estar utilizando também. Tá? É que no QGIS, se você digita lá declive ou declividade, ele vai aparecer outras opções também em função do GRESS, do SAGA, ou até da própria GEDAL, né? Aparecer outras opções ali também para gerar o mapa de declividade e aspecto. E para finalizar, então, nós temos o exercício 3.11, né, onde nós vamos obter esses 4 produtos aí. Né, ver como é que faz uma análise de perfil, uma análise de imagem sombreada, um fatiamento de MNT e a posterior vetorização. Então, nós vamos pegar os polígonos que foram delimitados aí de um mapa ipsométrico e vetorizar e criar os polígonos.
E por último, fazer o cálculo da declividade e também o fatiamento dessa grade para poder ter ali a paleta de cores mostrando os intervalos ali de declividade. Ok? Então esses são aí os produtos de MNT para serem explorados pelos dois aplicativos. Muito obrigado. Se gostou da videoaula, dá um clique ali, dá um joinha ali no YouTube e até uma próxima aula.